digamos, uma conversa que poderia durar pouco tempo, muito tempo, não havia uma regra, nem uma determinação de quantas peças a pessoa precisaria distribuir ao longo do dia. Essa é a Christian. Eu escolhi as situações de distribuição que fossem caracterizadas pelo cruzamento, assim, de pessoas, de rotas, rotas de deslocamento. Aí ao mar, tá de costas, eles saíam, né, basicamente uma camiseta branca, essa bolsa, eles não tinham o broche, né, eles não portavam o broche. E enfim, é o começo dessa reação à peça, e a ideia era que a partir desses primeiros inscritos houvesse um outro grupo de inscritos que seriam os usuários dessa peça, né, pessoas que começariam a se sentir, digamos, parte de algo que não sabe exatamente onde se instala, mas que são pegos por essa palavra e se sentem, digamos, implicados, né, na ação. Então, como a peça começou a, digamos, entrar, né, na dinâmica da cidade. Aí são algumas imagens já com essa primeira rodada de usuários, assim, né, pessoas que estão portando o broche. É sempre uma situação difícil, assim, quer dizer, fazer uma fotografia sem que a pessoa se sinta incluída num show ou num evento que ela não sabe exatamente do que se trata. Então essas fotos são feitas com teleobjetiva, tem uma distância, são feitas todas por mim e são, digamos, feitas sem que a pessoa perceba que está sendo fotografada. Essa é uma situação, digamos, de desdobramento do trabalho, né? Aquele website te localiza mais ou menos o projeto, ou diz algo que não o localiza, né? Não tem o meu nome, não diz que aquilo é parte do projeto do Insight, mas tem endereços, né? Tem endereços que são, por exemplo, endereços de loja onde você poderia, digamos, comprar a peça. A primeira distribuição foi toda gratuita, mas havia uma possibilidade de compra. Quer dizer, eu estou andando na rua, eu vejo alguém portando aquilo, me interessa, aquilo, digamos, passa numa oralidade assim, do que significou aquilo, de onde ela conseguiu, enfim, alguma coisa se estabelece. E caso ela tivesse, essa segunda pessoa tivesse interesse, ela poderia comprar a peça. E havia então no site endereços, locais de compras mais variados, assim, distintos públicos, e a venda significava, digamos, uma alimentação do projeto. Então a venda, o valor da venda significava pagar uma nova produção, produção de uma nova peça e a manutenção de toda essa estrutura que era feita por um coletivo de artistas lá de Tijuana. Então me pareceu interessante também um projeto que não tinha data. Assim. Ele começou antes do evento, né, do principal, lá do insight do projeto, e ele se estendeu para além, digamos, das datas, né, do projeto. Né? E ele se estendeu o tempo que as pessoas acharam que devia estender. Quer dizer, então, me pareceu interessante que o trabalho também tenha se, digamos, colocado dentro de um tempo assim que foi definido, ou de uma duração que foi definida pelos próprios, digamos, pelos próprios agentes ou pelas pessoas que se interessaram ou tiveram acesso a essa peça. Né? É só para ter uma ideia da, do tamanho, ser uma peça de resina
e tinha essa cor que é um cinza médio. Na fotografia tem um cinza que está exatamente no meio do caminho entre o preto e o branco, e era também essa a intenção da cor, né? De colocar esse lugar. Nessa relação também entre partes, assim, entre esferas, né? No caso, na fronteira, a gente está falando de duas estruturas geopolíticas, culturais definidas. Quer dizer, nesse projeto, assim, eu também percebi, ou pelo menos tentei reagir a uma situação que parecia estranha, assim, que esse é um centro cultural, o que eu apresentei no começo, assim, eu pelo menos falei dele no primeiro trabalho, que é o mesmo lugar, que é a Oficina Cultural Oswald de Andrade, em São Paulo, que me chama para um projeto, e o que mais me toca assim, no começo é que não havia uma comunicação muito clara entre esse espaço público fechado do centro cultural e o espaço público aberto da rua. Então, o que eu proponho, que era bem frequentado, assim, havia muitos vendedores, e esse é um caminho, digamos, de acesso à estação do metrô Tiradentes, lá no centro de São Paulo. E então, o que eu proponho é fazer uma conexão, assim, uma ligação entre esses dois lugares. Então, a partir do jardim do Centro Cultural, eu saio com essa estrutura tubular, que é usada em instalação elétrica industrial, quer dizer, uma estrutura tubular aparente, e ele vem do jardim e se instala nas paredes dessa mureta do Centro Cultural. Aí é um detalhe, assim, detalhe que essa tubulação toda termina em pontos de tomada. Então, mais uma imagem. Esse é de 99. Ah, bom, o título dos trabalhos, enfim, se vocês não tiverem conseguido ler, eles estão abaixo aqui. Eu acabei não falando os títulos porque eu achei que estava possível ler. Mas esse se chama Calçada, é de 99. Aí uma imagem mais clara, assim, de como ele se distribuiu, assim, nessa situação. E essa foi, digamos, a pessoa que trouxe, assim, uma referência maior para o trabalho. E a condição de eu ter aceito esse convite foi propor o trabalho e que ele permanecesse durante o tempo todo do projeto, que ele oferecesse energia elétrica 24 horas por dia nesses pontos de tomada. Né? Então, por exemplo, essa pessoa que vendia os discos, que não podia mostrar, digamos, a qualidade da música que ela vendia, ela trouxe uma tomada, o cara do ponto de táxi trouxe uma televisão, o cara que vendia pipoca passou a trabalhar à noite, enfim, quer dizer, algumas situações que se abriram assim a partir daí e dizem muito dessa, digamos, condição nossa assim de frequentadores, usuários, agentes de uma cidade, definindo ou constituindo esse espaço a partir da nossa percepção desse entorno. Né? Eu não falo que a coisa está ali para ser, digamos, usada, tem uma reação assim espontânea e as coisas vão se desdobrando a partir daí. Né? Não tem, digamos, um encaminhamento, né, direto. Em 2002, eu sou convidado para a Bienal de São Paulo e eu apresento um projeto chamado Vazadores, que é constituído de duas partes. Essa parte que não foi construída, digamos assim, mas que, digamos, a minha condição também era de que tivesse, de alguma maneira, registrada essa imagem, ela está no catálogo daquela Bienal. Apesar de não ter sido construído, eu tenho ele, digamos, materializado como ele estava para mim, que aconteceu nessa maquete eletrônica. Né? Então, basicamente o que eu propus foram dois atravessamentos, né? Um simbólico, que é esse, e um atravessamento físico, assim, uma experiência no térreo do prédio. Essa é digamos, um corte na laje que eu propunha fazer de 2,5 metros por 5,
que fosse, digamos, coberta com essa grade e que fosse instalada no que é o pé direito maior do prédio, que é um pé direito que vai do segundo andar direto para o térreo. Tem um momento do prédio que isso é possível, né? Mas, enfim, questões tantas aí impediram de fazer esse trabalho. Então, eu me concentrei na outra parte do trabalho, que era um corredor, né, uma passagem que, de alguma maneira, estabelecia uma conexão direta entre o exterior e interior do edifício. Isso é muito, digamos, caro assim, para a arquitetura moderna, quando ela ergue os edifícios em pilotis, né, um painel de vidro, estabelecer essa conexão dentro e fora. Mas isso não é uma realidade sem obstáculos, né? Você tem a fisicalidade do vidro, você tem um impedimento, então isso fica só, digamos, na dimensão da imagem. E essa Bienal propunha uma discussão sobre a metrópole, esse era mais ou menos o título, e então me pareceu interessante fazer, digamos, uma conexão, digamos, aberta, né, ou pelo menos liberada entre esse exterior e interior. Então o que eu proponho é um corredor, quer dizer, ele usa os mesmos materiais que o projeto original do Niemeyer, ele de alguma maneira procura essa mímese, né, com o projeto de arquitetura, e também propõe ao usuário que a perceba, né, perceba essa estrutura para poder acessá-la. Então esse é mais ou menos a cara assim, da estrutura. Ela finaliza com dois painéis de vidro, que não tem fechadura, que não tem maçaneta, mas que são dois vidros móveis, né? E caso você tenha alguma curiosidade, né, se você tivesse, você percebia que era possível entrar nesse corredor, né? Se você estivesse fora da Bienal entrando para o espaço do dispositivo, se estivesse dentro saindo, né? Então era uma passagem, digamos, liberada. Tem uma peculiaridade, aquela Bienal era paga, e você então podia entrar ou sair sem esse crivo, assim, né? Mas você tinha que perceber a estrutura, isso estava muito claro para mim, né? Colocar na percepção essa implicação com a experiência do trabalho.